Olá, pessoal. Fazendo os testes aqui, estava com um pouco de dificuldade para iniciar a live. Precisava que vocês me dessem ok. Todos estão aí. Quem puder me mandar um ok se o áudio está subindo, por favor. Ah, legal. Parece que tá. Estamos entrando. Que bom. Que bom que deu certo. Eu vou achar uma posição aqui agora para o celular para ficar mais fácil de ver todos vocês. Ah, legal. Bom, pessoal, bom dia a todos, né, nessa segunda-feira. Essa daqui é mais uma live do Vale do Pinhão para levar conteúdo e ajudar os empreendedores nesse momento de trabalho remoto, de tempos incertos, né? A gente fica muito feliz de poder estar também dividindo esse espaço, né, com todos e dividindo as nossas experiências também, que eu acho que é o momento mais importante, aí é o que a gente tem de melhor para fazer nesse momento é se ajudar, se dividir, né, se compartilhar, né, todas as coisas. Se ficar algum intermitente o áudio ou qualquer outro a imagem, vocês por favor me sinalizem. Durante a live vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas, tem um pessoal do Vale que está moderando essas perguntas, a gente vai recebendo isso aqui para ir respondendo. Se alguma coisa de repente eu não tiver agora a resposta, a gente vai combinando. Até o final do dia a gente vai disponibilizar um PDF com os tópicos que a gente tratou, com o conteúdo aqui para ficar mais fácil, para a gente usar isso mesmo para aplicação para os nossos negócios, tá? E aí a gente sobe aqui na página também o link para vocês baixarem o material, tá? Então fiquem à vontade em perguntar e o que eu puder e souber vai ser um prazer aí falar, tá bom, pessoal? O objetivo então dessa live é a gente posicionar 5 dicas que junto com a Mutar, que é uma agência de marketing e design que nós temos incubada dentro do Espaço Incubus, que é o espaço que eu sou CEO e co-founder, junto com outras 2 pessoas, a Mayara e o Thiago. Nós desenvolvemos esse material, então, baseado nas nossas experiências e para tentar clarear um pouquinho mais esse cenário, tá? Eu vou começar então falando do primeiro tema. A gente separou esses 5 tópicos ou essas 5 dicas no intuito de ser mais didático para a gente conseguir, nesse momento, rapidamente fazer as transições e começar a operar de forma mais digital, de forma online, já que todos nós estamos nesse período de quarentena, né, sem muita mobilidade. Então, como que a gente pega o nosso negócio, independente de ser serviço ou produto, e insere nesse cenário, né, e começa a operar ele, tá? Então, o primeiro tópico que a gente separou é conhecimento do seu nicho de atuação. Importantíssimo para os negócios físicos e os negócios online, né? Entender exatamente onde nós estamos inseridos, qual é esse contexto de atuação, né? Quem é o meu público-alvo? Quais são as pessoas que nós podemos atingir, onde eles se encontram,
mapear quais são as redes sociais que eles usam, quais são os hábitos do meu público, como que ele acessa os meus serviços, como que ele acessa os meus produtos, onde ele enxerga, onde eu existo, né? Como eu apareço para ele, que tipo de busca, por exemplo, o meu público, né? O público-alvo do meu negócio, do meu produto, que tipo de pesquisa ele faz para me encontrar. Quando ele vai buscar os meus serviços, ele faz uma pesquisa com as pessoas próximas, ele usa a internet, de que modo ele usa a internet? Ele faz uma pesquisa aleatória, por exemplo, em qualquer site de busca online, ou ele vai buscar indicações, né, do meu trabalho nas redes sociais. Quais são as redes sociais que o meu público utiliza mais, né? Então, conhecer o seu nicho de atuação é imprescindível nesse momento para conseguir posicionar seu serviço, seu produto numa vitrine virtual, sem que isso precise ter um custo, né? As redes sociais são grandes vitrines dos nossos serviços e produtos, e muitas empresas, muitos prestadores de serviços, muitos pequenos empreendedores, microempreendedores, até muitos empreendedores informais ainda, utilizam muito as redes sociais como uma vitrine dos seus produtos. A gente já vinha com esse hábito, a gente já vinha com esse perfil de utilização das redes sociais, e nesse momento a gente está justamente entendendo como potencializar isso que a gente já usava de alguma forma, talvez de uma forma não muito profissional, para se ter como vitrine, mas como a gente deixa isso mais profissional, deixa essa nossa vitrine mais padronizada para atingir o público que especificamente a gente deseja, que é o público que vai consumir, né, os nossos serviços e os nossos produtos nesse período, mesmo que não estejamos presencialmente juntos, né? Então, por exemplo, um fotógrafo, né, que quer atingir aí o público e aumentar a cartela de clientes dele, quer mostrar o seu trabalho, quer mostrar os produtos que ele vende, pacotes, que tipo de eventos e tudo mais, né? Ele tem que ter uma posição nas redes sociais de mostrar exatamente os seus serviços, né? A qualidade dos seus serviços, colocar os cases, mostrar clientes e tudo mais, né? Voltados àquela atividade que ele desempenha. Ao invés de, por exemplo, falar só de questões como a câmera, tipo de abertura, de lente, tipo de flash, enquadramento, coisas assim. Por quê? A gente precisa ter bem claro nesse momento que a gente vai utilizar as redes sociais e vai utilizar esse meio digital para nos mostrar, né? Para nos promover. Obviamente, a gente promove conteúdo de qualidade, conteúdo relevante, mas tem que ser um conteúdo relevante para quem nos consome, não só um conteúdo, por exemplo, como esse exemplo do fotógrafo, dele falar de questões mais técnicas, né? Sendo que ali naquele momento ele está tentando trazer mais clientes, aumentar a sua clientela, aumentar os seus serviços, né? Então, qual é o objetivo do meu conteúdo, né? Tem conteúdos que a gente classifica como informativos, conteúdos específicos sobre serviços ou produtos e conteúdos de valor, assim, que agregam valor porque eles chamam a atenção, né? Então, qual é a relevância desse conteúdo, tá? Então, conhecer o seu nicho de atuação vai automaticamente te dar mais subsídios para saber que conteúdo produzir, que é o item 2 dessas 5 dicas que a gente formatou para esse momento. Então, a primeira é conhecer o seu nicho de atuação, conhecer bem, vivenciar bem, trazer todas as suas experiências presenciais para poder mapear, né, o seu serviço, os seus produtos e também o seu cliente para atingir ele de uma forma mais pontual e objetiva, tá? E aí, ligado a isso, ao conhecimento do nicho de atuação, a gente vai
falar exatamente do tópico 2, que é produção de conteúdo relevante, né? É muito complexo essa questão de conteúdo, assim, de como a gente faz esse filtro, essa peneira do que é relevante ou não, porque a gente precisa sempre analisar esse conteúdo com o olhar de quem consome e não com o olhar de quem produz, né? Por exemplo, dentro do nosso espaço nós temos múltiplas atividades. Lá eu vou usar o exemplo do nosso negócio para contextualizar um pouquinho. Então, temos muitas atividades, são produtos tangíveis, né? Produtos da marcenaria, por exemplo, né? E muitos produtos intangíveis, que são as consultorias, a parte de projeto de arquitetura e tudo mais. E nesse momento, a gente se pegou também pensando, a gente fala tanto de tecnologia, de inovação, e como a gente vai fazer os nossos clientes acessarem as nossas informações, mesmo nós não estando presencialmente com eles. Como a gente consegue ter o mesmo feeling de poder chegar ao nosso possível cliente, né, ao mercado, com uma informação que seja bem relevante, né? Então, nós estamos essas últimas semanas de home office aqui e estudando todos os dias junto com o pessoal da agência, junto com os nossos incubados também, né? Qual a melhor forma de inserir as nossas informações. E a gente tem entendido que a produção de conteúdo que seja relevante atrai esse público que nos interessa, né? Então nós estamos dentro de cada uma das redes sociais, do nosso grupo, do espaço e tudo mais, produzindo um conteúdo direcionado que gere interesse e que esse interesse traga esse potencial cliente até nós e ele então possa perceber que nós estamos trabalhando em home office, mas com atendimento online, por exemplo, para a parte de arquitetura, para a parte de consultoria, de projeto, né? Então que nós estamos continuando o nosso processo com os nossos clientes, mesmo que de forma não presencial. Então, a gente colocou aqui alguns tópicos para falar sobre esse conteúdo relevante, né? Para tentar orientar um pouquinho o que pode fazer a diferença nesse momento. Então, por exemplo, a sua rotina, ela pode virar um conteúdo, né? A parte de organização, de planejamento, se você tem a produção de algum produto consumível, por exemplo, eu tenho uma produção de brigadeiros gourmets, vamos pegar um exemplo assim de alimento que é mais fácil. Então todo aquele processo, a seleção dos insumos que você vai utilizar, a produção efetiva dos itens, esse processo, primeiro a gente faz isso, passo a passo, coloca, para até ele tomar forma do produto. Esse pode ser um conteúdo que pode virar o conteúdo das redes sociais, ele é um conteúdo relevante, as pessoas acabam interagindo com esse tipo de publicação porque tem interesse em aprender, por exemplo, uma receita de um brigadeiro diferente ou de saber quais são as práticas daquele fornecedor com relação ao produto que ele oferece. Da mesma forma, se for um produto, por exemplo, como um móvel, né, uma luminária, alguém que produz alguma coisa assim de forma mais artesanal também, né? Então o passo a passo, a seleção das peças, a seleção dos materiais, é um processo desse de execução. Quem sabe pegar um dos produtos que você tem, transformar ele num passo a passo para colocar na internet também para as pessoas buscarem, por exemplo, como fazer uma luminária sustentável em casa. E aí você faz um passo a passo desse produto que você já fabrica, né? Abrindo de fato essa formatação para que as pessoas possam acessar o seu conteúdo dessa forma. Elas chegam até você por uma orientação, né, por um vídeo mais orientativo, de conteúdo mais orientativo de produção, e elas acabam consumindo os outros produtos. Então, tudo isso faz parte da estratégia que cada empreendedor vai traçar,
O que é importante nesse momento, né? A gente sabe que a maioria dos pequenos empreendedores, dos microempreendedores ou dos empreendedores formais não tem o apoio de uma agência de marketing, por exemplo, que faça esse mapeamento das estratégias, né? Essa parte de mapear as estratégias, de criar um caminho para a venda do produto e tudo mais, né? A gente é bem consciente com relação a isso. Então, o nosso sentido também de falar sobre isso é um pouco para orientar, né, visto que a agência que está incubada lá no nosso espaço nos ajudou com a produção desse conteúdo, para ajudar cada empreendedor justamente nesse sentido, né? Então, tem bastante conteúdo online de valor sobre isso também, sobre como transformar as estratégias de marketing de um pequeno negócio. A gente pode colocar também no material depois alguns links de algumas fontes confiáveis que a gente valida também para que o pessoal possa consumir de modo geral, né? O processo criativo também é um conteúdo bastante relevante, né? As pessoas às vezes têm um nicho de mercado bem diferente. Por exemplo, o pessoal que trabalha sempre com o mundo pet, né? O mundo pet tem um grande público de consumidores hoje, né? Então, de repente eu criei um produto, uma marmitinha fit diferente para o pet, uma roupa, um brinquedo, um objeto. Esse processo criativo também é bastante relevante na criação de conteúdo. Ele agrega valor naquilo que você produz, né? Comercializa, seja do seu serviço, né? Então, por exemplo, no nosso caso de arquitetura, o processo de criação de um projeto, a parte de 3D, a gente sempre tenta transformar esse conteúdo num conteúdo para ser consumido, tá? É sempre importante vincular o conteúdo que as pessoas vão consumir com um caminho para chegar no resultado que é comercializar o seu produto ou o seu serviço. Isso tem que ser muito importante nesse momento, porque usar as redes sociais é imprescindível e ela precisa caminhar para isso, tá? As enquetes. Bastante gente consome do Instagram, por exemplo, como uma ferramenta de mídia e de vitrine de negócio, né? Nos stories, o Instagram permite que o perfil faça enquetes. Faça enquetes sobre temas variados, mas também faça enquetes sobre produtos, sobre serviços. Então, fomentar no meu público, pedir para o meu público, olha público, né? Meus clientes, olha os meus seguidores, que tipo de produto você gostaria de consumir nesse momento, né? Qual é o seu sabor preferido das receitas que eu comercializo, ou que tipo de consultoria você precisa nesse momento, ou que tipo de projeto, o que você quer reformar, o que você quer comprar, o que você quer consumir. Entender isso do seu público ajuda também a nortear o micro e pequeno empreendedor a qual caminho seguir, né, para a colocação dos seus produtos no mercado, né? Então, de repente, eu tenho lá a parte de brigadeiros gourmets, né? Eu tenho vários sabores, tenho, sei lá, 15 sabores. E nas enquetes ali, promovo as enquetes com o meu público, nas redes sociais, nas mídias, num formulário, de repente, que você consegue fazer de forma gratuita. Eu seleciono, coloco todos os sabores e eu percebo que dos 15, o meu público prefere 7 ou 8 deles. Então, é muito mais inteligente investir divulgação, investir conteúdo, investir tempo na promoção desses que são os sabores preferidos na maioria, porque eles trazem um público maior, né? Então, essas enquetes elas podem ajudar bastante a nortear o interesse das pessoas na sua área, no seu produto, no seu serviço, né? E te ajudar também a traçar essa estratégia, que é uma coisa bastante de feeling do seu público, perfeito? Então,
A questão das enquetes também gera umas perguntas, né? Perguntar para o seu público o que eles gostariam de ver, como você poderia ajudá-los, né? Nesse momento é muito importante também a empatia com o nosso público, com o nosso cliente. Todos estamos passando por esse momento, então como eu crio estratégias para que o meu público diga aquilo que ele quer consumir, né? E fomentando aí as redes sociais, principalmente, que é esse meio digital. O WhatsApp também é bem utilizado em alguns casos, né? Então, como que eu levo isso, como eu exponho isso para o meu público e como eu faço o próprio público me dizer aquilo que ele precisa ou que ele quer consumir, né? Agregar valor nesse conteúdo. O que é agregar valor? Agregar valor é você dar dicas valiosas, dicas rápidas sobre aquele seu negócio, né? A gente chama de tips em inglês, para que você possa trazer o seu público para perto, né? Mostrando para ele algo que é importante, que você poderia estar cobrando, inclusive, por aquela informação, mas que você, de forma espontânea, cria para o seu público essa oportunidade de ter acesso a essa informação sem que isso gere um custo. Você agrega valor aí no seu produto, na sua empresa, no que você desempenha, quando você disponibiliza certas informações para o seu público, para os seus clientes, para que eles encontrem em você um ponto de força, encontrem no seu negócio um ponto de força e tenham confiança, né? Nesse momento, fica claro que as empresas e os microempreendedores, os negócios, os produtos, eles precisam ser sólidos e eles precisam passar confiança, porque uma vez que a gente não está podendo ter o contato pessoal, né, de encontros pessoais, as pessoas precisam estar protegidas com relação àquilo que elas consomem, né? Então é muito importante a gente ser confiante e passar confiança para o nosso público. As redes sociais também demonstram isso, né? Quando a gente coloca informações e se engaja em projetos, em atividades para ajudar esse ecossistema, a gente também está com a empatia trazendo mais pessoas e mais público para perto de nós, tá? Então, também o pessoal que está online aí, quiser fazer as perguntas, pessoal, vai escrevendo, mandando, eu estou conseguindo ler, o pessoal está fazendo a moderação também, para que a gente possa ter um pouquinho dessa troca, tá? Enquanto a gente está aqui conversando. Bem, então sobre conteúdo, sobre a relevância do conteúdo, é exatamente isso, assim. O que eu faço pode me dar esse conteúdo, o que o meu público pede pode me dar esse conteúdo, trazer o público para perto vai fazer com que o seu conteúdo seja mais relevante, porque ele vai ter mais visualizações, porque as pessoas vão compartilhar esse conteúdo com outras pessoas e você aumenta o seu raio de abrangência, né, toda vez que alguém indica. Quando você mostra o seu negócio para uma pessoa, se essa pessoa comprar a sua ideia, se ela acreditar no seu negócio, ela vai falar para mais 10 e essas 10 vão falar para mais 10 e aí você vai aumentando, né, o seu raio de expansão de produto, tá? O terceiro item que a gente colocou aqui é a potencialização das vendas usando as plataformas corretas. Então, se a gente observar, essas 5 dicas, elas são todas conectadas, como uma grande rede, né? Por quê? Porque quando você consegue potencializar o seu conteúdo nas redes sociais, quando você consegue potencializar os seus serviços, né, a sua clientela, você fatalmente vai potencializar as suas vendas, porque as pessoas vão consumir daquilo que você faz, né, seja como produto, como serviço ou como conteúdo, e vão se interessar e vão se sentir confiantes para buscar exatamente a compra daquele produto ou serviço, né? Então, o uso das plataformas, o uso correto do Facebook, por exemplo, tem a ferramenta do Marketplace, que é uma ferramenta gratuita, onde essa vitrine virtual consegue abranger um grande número de pessoas, né? Então, eu não estava preparado para esse momento e nós
não tenho um e-commerce, eu não tenho uma ferramenta assim, não tem problema. O momento agora é de entender como usar as ferramentas que nós já temos disponíveis, né, para superar isso. Então, o Marketplace, por exemplo, do Facebook é uma ferramenta bastante importante para esse momento, porque você consegue colocar os seus produtos, colocar valor, colocar descrição, colocar fotos, vídeos, imagens, né, informações associadas, e as pessoas conseguem te encontrar, conseguem encontrar a sua empresa, né? Então, essa ferramenta, que é uma ferramenta gratuita, é bastante importante. O Instagram serve de vitrine, você consegue fazer links, por exemplo, colocar links na bio e encaminhar o seu visitante ali, né, a pessoa que se interessa pelo seu negócio, diretamente, por exemplo, para um WhatsApp, né, para um número de WhatsApp que vai fazer o filtro do atendimento desse cliente, ou para o inbox, né, do Facebook. E então, você utilizar esses links, essas ferramentas, né, para trazer a vitrine nesse momento para os seus clientes ou seus potenciais clientes também é uma grande sacada, tá? Claro, entender qual rede social o seu público mais utiliza. Não adianta investir numa super estratégia para Instagram, por exemplo, se a maior parte do seu público consome dessas informações via Facebook, por exemplo. É mais interessante investir nessa linha daí de Facebook. Entender aonde seu público está é muito importante. Ainda que as redes sociais hoje estejam na sua maioria conectadas, né? E todas as publicações, por exemplo, que você faz num perfil de Instagram, você consegue associar um perfil de Facebook, né? Você precisa entender qual é essa rede social e também qual é o período que eles costumam usar essa plataforma. Agora, né, nesse momento, todo mundo está de quarentena, né, em casa. Então, as pessoas têm trabalhado em home office, mas tem um perfil de uso das redes sociais. A que horas as pessoas que eu costumo vender os meus serviços, os meus produtos, elas consomem da rede social. Não é o tempo todo. E muda de perfil para perfil, né? Quem atende um público mais jovem, normalmente esse público é mais conectado, então cada intervalinho que as pessoas têm, elas vão consumindo, né? Mas certos públicos têm um horário específico. Entender esse horário também é legal, porque você vai fazer daí posts direcionados. Poxa, se meu público consome mais essa rede social à noite, então se eu fizer uma publicação pela manhã, eu vou atingir menos aquele público que me interessa, tá? Então isso é bem importante. A Daniele me fez uma pergunta aqui. Estou preparando hoje para voltar a vender as bolachas decoradas e vou fazer para Páscoa. Como eu faço para vender nesse momento de quarentena? Poxa, muito legal, Daniela, sua pergunta aí. As pessoas consomem bastante, né? A parte de alimentação é sempre bem mais sólida. Mas você pode começar fazendo aí nas suas redes sociais já existentes. Eu não sei se você tem um perfil comercial para as bolachas ou se você faz isso com o seu perfil pessoal, por exemplo, né? Mas de forma orgânica, interagindo, por exemplo, através das enquetes para perguntar para as pessoas que tipo de bolachas decoradas elas estão buscando, ou montando kits com base no consumo das pessoas. Por exemplo, as pessoas não estão podendo sair de casa. A Páscoa agora é acho que é o dia 10 de abril, né? Não estou bem certa da data, mas eu sei que agora é início de abril. Então, fazer kits e entregar isso delivery, por exemplo, as pessoas pagam para você monta os kits e entrega para os avós, para os sobrinhos, né, como uma métrica aí de presentear na Páscoa, de incentivar, né, o negócio local. Isso é muito legal. Outra forma, Daniela, é talvez entender grupos que já existam no Facebook,
onde você possa expor esse produto, né, com um post direcionado, e mostrar para esse público desses grupos, né? Eu vou citar o Clube da Alice, porque eu acho que ele é um grupo bem relevante para essa parte, por exemplo, e fazer uma promoção ou fazer algo específico para aquele público daquele grupo também é uma forma de trazer mais pessoas para consumir o seu produto, né? Fazer um sorteio, pensar talvez num sorteio, montar um kitzinho para sorteio, pedir para as pessoas compartilharem, marcarem os seus perfis, colocar seus amigos, né, no post. Esse é o tipo de promoção, assim, essa é a questão dos sorteios nas redes sociais, elas trazem bastante público, né? Precisa seguir regras do sorteio, precisa seguir a página, precisa marcar 3 amigos, quanto mais comentário com 3 amigos diferentes, melhor, mais chances você tem para concorrer, porque aí cada pessoa vai marcar, sei lá, 20, 30 pessoas que você vai ter como visualizadores do seu trabalho e dos seus produtos. Tá? Então traz bastante esse público, tá? Então ter a parte de páginas dedicadas também é super importante, tá? Deixa eu ver aqui, aproveitar para responder mais uma pergunta. Aqui, ó, a Renata do Mimos Pet Mobile. Então, falou que vende produtos para os animais, para donos de animais, né, dos petzinhos. Desde o começo do ano, faz a propaganda no Insta, no Face e no Marketplace, mas está tendo pouco retorno, né? O que ela tem que fazer para melhorar. Então, Renata, é super importante entender essas coisas que a gente falou sobre os conteúdos, por exemplo. Tá? O que de conteúdo você está produzindo com essas informações? Por exemplo, eu vendo produtos, lá eu vendo roupinhas para pet. E aí quando eu faço um post, eu coloco uma foto da roupinha, não dou muito detalhe, não chamo esse público para perto, eu estou anunciando no Marketplace, mas não estou focando em algum público específico. Talvez buscar grupos onde tenham... as pessoas que têm pet, né? Grupos às vezes de adoção, grupos de pessoas que têm um pet, grupos de veterinário, né? Grupos mais relevantes no sentido do teu público mesmo, né? Entender isso. E não fazer as postagens soltas. De uma certa forma, elas precisam de conexão, né, entre elas para gerar realmente relevância nesse conteúdo. Então... de repente as parcerias ficam interessantes para você. Por exemplo, procurar projetos que trabalham com a questão pet, né? De certa forma fazer alguma parceria e promover também as ações sociais desses grupos, né? E você criar uma métrica também de oferecer os seus produtos, de repente pensar em algum desses grupos com relevância e fazer essa questão do sorteio vinculado com esse grupo, reverter uma parte em produtos para eles, por exemplo. Eu acho que existem várias estratégias que podem trazer essa questão do público para mais perto, mas o fato é que as pessoas consomem bastante a questão das ações sociais. Então, empreender também de forma mais social, né, empreender com esses grupos traz mais público, né? Porque o que vai vender exatamente os seus produtos, o seu trabalho, é a qualidade deles, obviamente, e o maior número de pessoas que você atinjam que tenham interesse nesse grupo. Por exemplo, você não vai conseguir vender produtos pets para pessoas que não têm pet, né? Então você precisa buscar onde está o seu público exatamente, para daí o seu conteúdo ter mais relevância ali no Insta, no Face, no Marketplace mesmo, tá? Informar também sobre outras coisas, trazer curiosidades, informações, orientações, de repente falar da questão das colheiras, das guias, que eu vi que é um produto ali que você comercializa. Então, de repente, mostrar as diferenças entre uma colheira
uma coleira peitoral e uma coleira simples, quais são os benefícios para os petzinhos, né? Questão de segurança e controle do animal, enfim, né? A parte de impressão 3D, sei lá, personalização, como que você coloca as pessoas para junto de você, você gosta tanto do seu pet, então, poxa, vem aqui, personalize um desenho 3D com o rostinho do seu pet para você levar para qualquer lugar. Então, trazer esse público realmente para perto daquilo que você comercializa e utilizar também as redes sociais para produzir conteúdo relevante de informação, de curiosidade, né, de orientação, tá? Buscar as parcerias, buscar esses projetos para ser parceiros, tá? Acho que pode ser uma construção interessante aí para o seu negócio, tá bom? Então espero ter ajudado um pouquinho aí a Renata do Mimos, também a Daniele. Daniele, até o final do dia a gente vai colocar essas dicas, vai colocar esse material no PDF, a gente também fica à disposição, depois eu vou passar meu contato para caso a gente possa ser mais efetivo também com essas informações, tá? Fica à vontade aí em chamar a gente depois, tá? Então, seguindo aqui o nosso tema, vamos falar ali da questão então do uso correto das plataformas, né, e tudo mais, para potencializar suas vendas, né? Então, essa questão do período e do conteúdo é bem importante, tá? Elas estão bem linkadas mesmo, tá? O quarto item que a gente colocou aqui da nossa lista de 5 itens é o foco no atendimento e no produto. O que é primordial para atender online, tá? O que é primordial para a gente poder utilizar as mídias é ser organizado. Por quê? Quando a gente anuncia um produto, um serviço em grupos bastante relevantes ou na internet, a gente corre um risco, que é um bom risco, de ter muita demanda, muito público interessado, né? Então vai nos acessar pelas mensagens inbox, vai nos acessar pelos directs no Instagram, vai nos acessar via WhatsApp. Então, precisa de uma organização para conseguir responder a todos os interessados de uma forma cronológica, né? As pessoas que nos procuraram antes, responder primeiro, não responder os últimos da lista de pessoas que te procurou, porque eles são os mais recentes, né? Então, se organizar para poder dar uma atenção para esse cliente, colocar as redes sociais, né, os perfis para a empresa mesmo e fazer alguma alteração ali para uma entrada de mensagem automática já no sentido de direcionar o teu cliente, por exemplo, olha, recebemos o seu contato, nós estamos organizando todas as informações aqui, já a gente dá um retorno. É super importante a automatização tanto do WhatsApp quanto do Facebook. Ela te permite fazer isso de uma forma até bem simples. Vários tutoriais na internet mostram como fazer isso. E por quê? Porque isso vai mostrar uma seriedade no teu atendimento, vai mostrar para o teu cliente que você se preocupa com a expectativa que ele tem no atendimento e que você vai, assim que possível, dentro das procuras, dar todas as informações, perfeito? Isso é bem importante. Ficar longe das distrações. Nesse momento de home office, a gente está em casa, trabalhando em casa. Então, como a gente consegue ter uma rotina ali para focar exatamente na parte do trabalho, ali do atendimento do cliente. Então, usar o celular para o trabalho e focado para não ter qualquer tipo de distração, perfeito? Para gerar conteúdo, atender os seus clientes, fazer a parte das vendas, da comercialização, ok?
Isso é bem importante. E, obviamente, focar no seu produto, vender um produto, comercializar um produto com qualidade, comercializar um serviço com qualidade, né? Pensar muito nos clientes que você já tem, em como eu os atendo depois que eu já entreguei o meu serviço ou o meu produto. O pós-venda também é primordial. Primeiro, porque a gente sabe que a internet é um campo, as redes sociais é um campo onde as pessoas se expressam de forma livre, né? Então, uma má impressão com um produto ou um serviço, ela vai te gerar uma crítica que é super ruim para o negócio, né? As pessoas, quando buscam a internet, buscam as redes sociais para as indicações de serviço ou de produto, elas buscam também a validação do seu público. Então, quando eu tenho um bom trabalho, quando eu sou organizado, quando eu tenho um foco no atendimento do meu cliente, né? Isso de forma profissional, mesmo que eu seja um pequeno empreendedor, né? E quando eu trago isso para o pós-venda, eu me preocupo em saber a opinião do meu cliente, ou de repente se ele tem alguma consideração a respeito, eu fazer anotação, buscar essa melhoria é super importante, porque isso vai te trazer credibilidade, vai te trazer mais público e vai te trazer mais indicações, né? O foco tem que ser na satisfação do cliente, tá? Seja por um produto de qualidade, num preço adequado, com entregas e flexibilidade para atendimento, perfeito? Então é super importante focar nisso. O seu público, os seus clientes são a sua principal ferramenta de venda. A internet vai potencializar isso, mas a satisfação, né, dos seus clientes, essa sim é a principal ferramenta para se comercializar hoje em dia, tá? É muito importante a gente pensar, então, nesse momento em fidelizar os clientes, tá? De repente, eu comercializo um produto que é consumível, então eu vou pensar nos vouchers. Depois de 10 vezes que o cara compra comigo, ele ganha um brinde, ele tem um desconto. Se ele meu cliente me indicar para outra pessoa, ele vai ter um código lá de indicação. Essa pessoa me procura por esse código, eu gero um cashback, por exemplo, para esse cliente, ou gero um retorno de desconto para uma próxima compra. Isso é bem importante, são políticas que as grandes empresas, por exemplo, do meio digital, utilizam para fidelizar os seus clientes e que às vezes a gente tem a impressão de que não é possível fazer num ambiente menor, né? Que fica muito difícil. Mas na verdade não. Existem pequenas ações que têm o mesmo retorno, por exemplo, da questão do cashback, e que fidelizam o cliente junto contigo. Essas questões de cartãozinho fidelidade, você pode fazer isso de forma online, tem como fazer cartão de forma online, você faz um controle, né? Planilhar isso de uma forma simples, você ter um cadastro de todos os seus clientes, né? Com nome, telefone, data de aniversário, uma mensagenzinha personalizada no dia do aniversário. São pequenas ações, né, que vão agregar valor para o seu cliente, para que ele possa procurar exatamente você, né, dentro daquele produto ou serviço, tá? Seja ele qual for. Isso é bem claro também. As pessoas falam, mas é que eu tenho um serviço, eu não vendo um produto, para mim é mais difícil. As estratégias são as mesmas, né? O posicionamento do teu serviço no mercado também vai depender da indicação dos seus clientes, né? Então, de repente, eu sou lá um contador, né? Nesse período, as pessoas precisam fazer a declaração de imposto de renda, por exemplo. Então, como que eu trago esse movimento online para o meu serviço? Então, onde que eu vou divulgar isso? Como que eu vou pegar os meus clientes antigos? Então, sempre a gente está tangenciando as mesmas ações, só que específico para cada, obviamente algumas são específicas para cada nicho, tá? Mas elas são, essas 5 dicas elas podem ser feitas para qualquer área, tá bom? Agora, o quinto e último item que a gente colocou aqui para fechar essas 5 dicas, depois eu vou passar os 5 temas delas de novo e a gente vai disponibilizar essa questão do PDF,
que eu já estou aí dando 40 minutos já de live, é a questão das facilidades de entrega e recebimentos, tá? Pensando no cenário de hoje, onde a gente não está podendo ter muito contato, né, com as pessoas e tal, ainda que esse contato seja primordial, por exemplo, para a entrega de um produto, é super importante pensar em como estrategicamente posicionar algumas questões para atender melhor o público de consumo daquilo que você oferece, tá? Então, os meios de pagamento, né? Hoje é inevitável trabalhar com o meio de pagamento, uma maquininha, né, de cartão, trabalhar com a opção de crédito e débito, não trabalhar só com recebimento em dinheiro ou transferência bancária, né, por questões óbvias. A maioria das pessoas consome isso também dessa forma, então ter a opção da maquineta. Existem muitas operadoras hoje no mercado, as taxas delas são bastante variáveis, mas é possível negociar. Esse momento é um momento importante, porque como o mercado está se comportando de uma outra forma, as empresas também precisam fidelizar os seus clientes, então é possível estudar melhores taxas, seja com o seu banco ou com as operadoras das maquinetas, é muito importante, tá? Ter um meio de pagamento que contemple crédito, débito, você pode operar com alguma transferência bancária sem problemas. A parte de dinheiro eu acredito que seja bem mais difícil, porque como a gente não está podendo ter contato, as pessoas não estão indo ao banco e tal, com a questão de aglomeração e caixa eletrônico e tal, contaminação, super importante, tá? Horários alternativos de entrega. Isso vale para qualquer período do ano, né? Então, de repente eu tenho lá, mas eu tendo comercialmente das 8 às 18, não tenho nenhuma flexibilidade, por exemplo, com a parte de horário de entrega. É importante entender o perfil do seu público. Se o seu público tem um perfil que só pode receber após o horário comercial, flexibilizar alguns dias onde você trabalhe com isso, achar um parceiro de delivery que possa te atender, né? E entregar isso nesses horários alternativos. Existem várias formas de fazer, vários mecanismos de fazer isso. Existem também empresas, cooperativas, enfim, além dos aplicativos normais para entrega, tá? Então é importante entender, buscar parcerias nesse sentido com empresas, de preferência pequenas e microempresas, né, para fomentar isso, o comércio, né, fomentar essas entregas. A Cíntia está perguntando se as maquinetas são só para pessoa jurídica. Não, as maquinetas podem ser para pessoas físicas, tá? Para CPF, não precisa ter um CNPJ associado. Tá bom? É importante ver com as operadoras a mecânica de cada uma delas, mas hoje já não tem mais essa obrigatoriedade de ter um CNPJ. Elas podem ser para o empreendedor informal, tá? Inclusive porque a grande maioria de empreendedores hoje ainda figuram na informalidade por questões óbvias de burocracia e tudo mais, né? Eu acho que é importante a gente entender como sair dessa informalidade também para ter outros benefícios, mas é possível trabalhar com CPF, tá? Dá uma consultada nas operadoras, uma busca aí nos sites de busca vai te trazer as melhores maquinetas, assim, em termos de taxa, tá? De resultado. É bem importante, você recebe num dia aqui do teu cliente, se é débito já cai no mesmo dia ou no mais tardar no dia seguinte. Existem várias formas de operar, tá? Isso também dá um fluxo melhor financeiro para os negócios, porque você consegue receber e fazer o controle desses recebimentos. Tá bom? É bem interessante mesmo. Além de ser uma opção excelente para o cliente, para o empreendedor também é super legal, tá? A questão de personalização. Isso é bem interessante. Assim, a gente tem o consumo algumas coisas também de alguns empreendedores locais, e quando a gente recebe algum bilhetinho assim personalizado, aquilo dá uma cara diferente para o atendimento. Então eu vou falar como cliente mesmo agora, né? A gente tem que pensar o nosso negócio sob o olhar do cliente, para a gente não perder a mão daquilo que a gente está fazendo, né? O sentido de por que a gente está fazendo aquilo. Então, de repente, eu comercializo alguma coisa que as pessoas consomem, sei lá, vou usar o exemplo ali das bolachinhas, por exemplo, decoradas, ou do pet, né, da colega que perguntou também, outra questão. Fazer uma tagzinha simples, impressa, bem feitinha, ou mesmo um recadinho à mão, com uma balinha, qualquer coisa, vai trazer um atendimento mais
individualizado para o teu cliente, né? Ele passa a sentir que ele não é exatamente um número, né? Ele é uma pessoa importante para o seu negócio. Isso é muito, muito importante, porque apesar do ambiente ser virtual e as pessoas não estarem fisicamente próximas, o teu cliente, né, o nosso cliente, ele precisa se sentir único, né? E a gente vai fazer com que ele se sinta único, tenha essa experiência, quando a gente tem facilidades, quando a gente personaliza um bilhetinho, quando a gente manda alguma informação, quando a gente se lembra do aniversário e manda uma mensagem. Então, são pequenas ações que a gente faz para fidelizar esse cliente e ele vai ter a experiência de ser único. Isso agrega bastante para o negócio, tá? Mesmo a gente sendo menor, mesmo a gente sendo pequeno. Então, toda vez que alguém entrar em contato para consumir, por exemplo, um produto, uma fichinha, uma mensagem padronizada para as pessoas darem os seus dados e preencherem ali com informações do tipo aniversário, essas coisas, já vão te gerar um banco de dados pequenininho, no Excel mesmo, né, ou num outro programa para planilhas, que você possa fazer o controle e ofereça daí uma mensagem personalizada, ou tem um histórico dos pedidos do cliente, quando você tem uma promoção específica daquele produto que o seu cliente sempre consome, você já consegue fazer um filtro e mandar para eles primeiro, né? A questão do afeto é super importante, tá? O ambiente é virtual, mas a gente precisa ser empático, ser afetuoso, de certo modo, dentro, né, dos limites de negócio, mas é importante para que as pessoas se sintam únicas mesmo, tá? Então, essas facilidades de como eu recebo, como eu entrego e o que eu entrego, né? Eu entrego o meu produto, mas eu entrego uma parte de nós. Quando a gente entrega um produto, um serviço, a gente está deixando uma parte nossa também com aquele cliente. Então, como que eu quero que ele tenha a percepção daquilo que eu faço? A questão das embalagens, a questão do cuidado com isso, né? Como eu embalo esse produto para ele não chegar de qualquer jeito, para ele chegar bem embalado, para não ter nenhuma avaria, né? Para que a gente diminua e minimize essas questões, tá? Importante, eu acho que para a gente fechar esses 5 tópicos, a gente pensar nesse momento no ecossistema. É muito do que o Vale do Pinhão já fala usualmente, né? E que a gente vivencia também. Mas pensar no ecossistema é pensar em parcerias. É entender outros empreendedores que a gente pode se conectar e fazer um trabalho conjunto, tá? Super importante. E a gente usar o ecossistema a favor dos negócios nesse momento, tá? Comunidade, esse senso de comunidade vai fazer muito a diferença. As redes sociais, elas atingem um grande número de pessoas, o seu cliente vai trazer um grande número de pessoas para você, se você atendê-lo bem, né? E as parcerias também podem te trazer um público bastante importante, tá? Para a gente ter nas nossas listas de clientes, nos nossos mapeamentos aqui, tá? A gente sempre fala de números, a economia, os negócios são sempre voltados aos números, mas a gente não pode esquecer que a gente faz negócio para pessoas ainda, né? E as pessoas precisam de atendimento, de afeto, tá? Buscar parceria, oferecer desconto, por exemplo, o parceiro, a loja X lá do parceiro é nosso parceiro, então se você vier indicado por eles, você tem 10% de desconto. Se você buscar o nosso serviço, sei lá, eu fiz... às vezes eu tenho um negócio de alimento, eu fiz uma parceria com uma empresa de estética, por exemplo, você ganha desconto num pacote se comprar tanto aqui. Então, entender essa dinâmica do ecossistema e buscar essas parcerias também pode fortalecer bastante o meio, tá? Pessoal, vou deixar aberto aqui mais uns minutos para a gente entender se existem outras perguntas, por favor, fiquem à vontade para fazê-las. Eu já passei aqui os 5 itens que a gente tinha para falar estrategicamente,
no conteúdo do PDF que a gente vai colocar, os 5 itens estão listados com essas dicas de conteúdo e tudo mais das redes sociais. A gente vai colocar os links também de algum material que a gente acha relevante de outras pessoas para isso, tá? Então, para dar uma mapeada. Pô, de repente, pensou, ficou com alguma dúvida, assistiu de novo a live, ou você que não está assistindo a live com a gente ao vivo, vai consultar esse material que fica disponível no Facebook num outro dia, né? Vai ouvir essas dicas e ficou com alguma dúvida. Depois que eu responder todas as perguntas, eu vou deixar um contato, vocês podem entrar em contato, vai ser um prazer responder vocês no que a gente puder ajudar nesse momento, tá? Então, de repente, assistir depois a live ali que ficou arquivada no Facebook, tive uma dúvida, entre em contato com a gente, manda uma mensagem, manda um direct no Instagram ou uma mensagem inbox na página, a gente vai te responder, tá bom? Mais perguntas, pessoal? Legal. A gente vai deixar as dicas também lá na comunidade do Vale do Pinhão, para quem quiser acessar depois, vai ter esse material e mais outros materiais. O endereço é comunidade.valedopinhão.com.br, tá? comunidade.valedopinhão.com.br. As dicas vão estar lá. Outros materiais muito legais também estão lá, tá? De outras lives. Não percam os próximos conteúdos que vão ser divulgados aqui, né, com outros profissionais. E vamos aproveitar esse momento para também nos abastecer de conteúdo, né? Nos abastecer de material para a gente pensar o futuro, né? Nesse ecossistema e nesse momento novo que nós estamos passando. Tá bom, pessoal? Eu agradeço bastante a paciência de vocês, né? A audiência de vocês. Aí espero que de alguma forma a gente possa ter contribuído também para esse momento, para tranquilizar a todos, tá? Vou deixar aqui por dica, pessoal, tem bastante locais, Senai, FGV, outros nomes importantes na parte de cursos e educação que estão com cursos disponíveis, livres, gratuitos nesse momento, por conta do momento que nós estamos vivendo, com certificação, com certificados, sejam eles de curso livre ou outros mais longos, tá? Consumam isso, pessoal, vamos melhorar também essa nossa parte para que a gente possa agregar mais e mais vezes, tá bom? Aproveitem esses links, façam uma pesquisa, vocês vão encontrar bastante material importante também na internet, tá? Eu agradeço muito mesmo a paciência e a audiência de vocês, espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Desejo a todos que esse momento seja um momento de lucidez, né? Seja um momento de bastante tranquilidade também, apesar de tudo que a gente vem passando, para que nós possamos pensar num futuro ainda melhor para todos nós, tá? Meu nome é Bruna, o meu e-mail é bruna@espaçoincubos.com, tá? No Facebook, no Instagram, nós estamos lá com as nossas empresas, então se vocês quiserem procurar é @espaco, né, sem o cedilha, incubos. Dúvidas, podem mandar mensagem lá, direct, tá? O pessoal faz o filtro, encaminha para mim e eu vou respondendo à medida do possível. Quiser mandar e-mail, a gente está à disposição, tá bom, pessoal? Muito obrigada e até a próxima. Um abraço.